Olá, gente, tudo bem? Eu sou a doutora Camila Scremin, sou especialista em harmonização facial e te convido a assistir meu vídeo. Hoje a gente vai conversar sobre onde não aplicar toxina botulínica. Vamos lá? Por que eu tô fazendo esse vídeo, né? Por que esse tema onde não aplicar? Porque, gente, eu recebo inúmeras dúvidas nos meus canais, YouTube, Instagram, Facebook, de profissionais perguntando: posso aplicar não sei onde, posso aplicar não sei onde, posso aplicar quantas unidades, né? E na verdade, a gente tem alguns tipos faciais, alguns músculos que a gente não deve é forte, né? Mas que não tem indicação de aplicar toxina botulínica. Existe uma frase muito clássica, né? Ela tá na Bíblia, no livro de Coríntios, não é Corinthians, né? Coríntios, que fala: tudo lhe é permitido, mas nem tudo lhe convém. O que isso quer dizer, né? Eu posso aplicar a toxina onde eu quiser, mas nem em todo lugar será conveniente o resultado que aquilo vai trazer, né? Então, onde efetivamente que a gente deve ter cuidado, né? Cuidado na aplicação da toxina. Eu tô contando isso para vocês hoje pelo seguinte: eu tenho uma paciente que me acompanha há muito tempo, é minha paciente há muitos anos, e a aplicação de toxina nela é desafiadora. Por quê? Porque ela tem uma testa bem curtinha, tá? O tamanho da testa dela é bem curtinha, ela já tem, 65 anos, então ela tem flacidez na pele dela. Por mais que a gente invista em tratamentos de qualidade de pele, né, o envelhecimento realmente tem características imutáveis, né, que a gente não consegue mudar. E a gente já fez várias aplicações de toxina na testa dela e efetivamente agora, de um tempo pra cá, que eu consigo dizer que ficou bom, que eu gosto do resultado. Por quê? Pelo fato dela ter uma testa bem curtinha e dela ter a ruga da glabela bem forte, eu preciso, e dela ter essa idade que já traz uma flacidez na pele dela, eu preciso ter muito cuidado na aplicação da toxina para não pesar e fazer esse movimento assim, ó, tá? De fechar os olhos dela. E eu trouxe ela de exemplo, mas isso é um cuidado para você pensar em vários pacientes, tá? Então, não confunda. Eu não estou dizendo para você, você não deve aplicar em paciente X ou Y no lugar X. Não. Você pode aplicar em tudo, em todos os lugares que você quiser, mas você tem que ficar atento à dinâmica muscular do seu paciente, às expressões faciais, ao que aquela pele que está em cima do músculo vai fazer, se ela vai escorregar, se ela vai ficar paradinha, tá? Então, é muito desafiador você, como um profissional injetor, conseguir entregar resultados super positivos se você não conhecer realmente a dinâmica muscular do paciente e conseguir fazer uma análise facial bem feita, tá? Então, é isso que eu quero trazer para vocês hoje, né? Como analisar isso, como escolher o lugar da aplicação e quando não aplicar, quando eu não devo aplicar, quando eu devo lançar mão de outras coisas, tá? Outras terapias, outros tratamentos, ou mudar o meu local de aplicação para conseguir um efeito lá naquela região, tá? Então é isso que eu quero trazer de conteúdo para vocês hoje, e é um conteúdo rico, espero que vocês gostem bastante. Então, como eu disse, eu tenho a história dessa paciente, né, que ela tem a testa curta, tem uma flacidez, tem uma ruga da glabela bem forte. Mas eu também tenho outros casos de pacientes que já vêm, né, no consultório pedindo: doutora, eu queria fazer uma toxina aqui, um botox, né, como eles falam, no código de barras. Doutora, porque fulano falou que empina meu nariz, né, com toxina. Gente, isso é outra coisa que a gente precisa conversar, tá? Então, como eu disse, a gente pode aplicar toxina, falando de face, em toda a musculatura facial, mas nem tudo é conveniente, tá? Por quê? Porque eu não quero causar uma assimetria de sorriso, eu não quero que o paciente perca funções que para ele são importantes, né? Fala, deglutição, mímica facial da boca, né? Eu não quero causar uma assimetria de sobrancelhas, eu não quero causar uma ptose de sobrancelha, né? Então,
eu preciso realmente entender aquilo, observar o meu paciente para tratar de forma correta. Então, por exemplo, vamos fazer uma simulação de uma paciente jovem, tá? E que tem uma assimetria de sobrancelha por uma hiperfunção. Então, o tempo inteiro ela fica com a sobrancelha contraída. Como que eu vou aplicar a toxina nessa paciente? Depende, tá? Depende de inúmeros fatores. Primeiro, você vai pensar na dinâmica muscular dessa paciente. Então, se ela consegue fazer força de elevação da cauda da sobrancelha bilateralmente, você pode fazer com que o outro lado também suba, tá? Mas você precisa testar isso. Se ela não tem força de contração dos dois lados, e somente do lado que está subindo muito, você não consegue fazer uma elevação do lado onde está mais baixo. Você obrigatoriamente só consegue baixar o lado que está mais alto, tá? Então, adianta eu aplicar toxina nessa paciente desse lado que está mais baixo, se o meu objetivo é levantar? Adianta eu aplicar toxina nessa paciente do lado que está mais alto, se o meu objetivo é que do outro lado levante? Vamos pensar, tá? Outra coisa que eu devo pensar: ao fazer uma toxina nessa paciente, eu vou ficar com rugas residuais se eu deixar liberada a cauda da sobrancelha? E aí, eu consigo explicar para essa paciente se é mais vantagem eu ficar com uma ruguinha e ficar com a sobrancelha simétrica, ou eu consigo efetivamente tirar aquela ruguinha da paciente, tá? Então são questionamentos que eu estou trazendo para vocês pensarem se vocês conseguem organizar isso na cabeça de vocês para fazer um raciocínio de como fazer essa aplicação de toxina. Outra situação: o paciente tem uma glabela muito forte, muito, tá? E ele faz a ruga de glabela até aqui em cima, no meio do frontal. Eu vou travar corrugador, vou travar prócero, mas será que o frontal não está participando dessa contração? E se eu travar esse frontal, como que eu vou fazer com as laterais desse frontal? Não vai ficar muito pesado e cair assim, fechar esse paciente, fechar os olhos desse paciente? Então vamos desenvolver esse raciocínio. Vamos pegar lá aquela paciente que eu dei de exemplo no começo. Ela tem a testa bem curtinha, tem uma flacidez, tem uma glabela forte. Eu preciso travar a glabela da paciente. Mas lembre-se que ao travar a glabela da paciente, eu vou gerar um escorregamento dessa pele sobre os olhos dela. E ao travar a fronte, o frontal dessa paciente, eu também vou fazer o escorregamento dessa pele. Mas ela não quer ficar com as rugas, certo? O que eu vou fazer? Eu devo ou não devo aplicar? Né? Então, esse raciocínio que eu quero que vocês tenham. Se vale a pena ou não aplicar, ou se eu vou aplicar, o que eu posso fazer para evitar, né, as intercorrências, efeitos adversos, coisas que eu não quero que aconteça, né? Eu não quero que feche os olhos da minha paciente. O que eu vou fazer? Né? Eu vou diminuir a dose, eu vou mudar meus pontos de aplicação, eu vou fazer pontos mais afastados do alvo, eu vou tentar fazer por dispersão. O que eu vou fazer? Né? Em relação ao orbicular da boca, o paciente já tem todas as ruguinhas do código de barras ali. Adianta fazer a aplicação de toxina? O que eu vou conseguir nessas ruguinhas? Se elas já estão instaladas ali. Adianta eu fazer? Vamos pensar. O tratamento com toxina funciona para rugas dinâmicas, não para rugas estáticas. Mesma coisa com o depressor do septo nasal.
né? O nome dele já diz, ele é depressor do septo nasal, então ele baixa o septo nasal, tá? Então, adianta eu aplicar a toxina aqui pensando em elevar a ponta do nariz? Se ele não eleva, ele deprime o septo? Adianta eu falar isso para o meu paciente que eu vou conseguir isso? Então, gente, temos que construir esse raciocínio lógico de como fazer a minha aplicação. Não é só deita ali e vamos aplicar, tá? A injeção é a parte mais simples de todo o raciocínio. Então, precisa construir esse raciocínio lógico de o que fazer, o que escolher, né, na hora da aplicação. Ai, Mila, corta aí que me deu uma coceira. E por que eu tô falando isso para vocês? Porque nós queremos resultados acima da média, queremos resultados realmente que surpreendam nossos pacientes. Mas além disso, nós queremos verdade e honestidade, certo? Né? Então, nós podemos gerar inúmeros benefícios para o nosso paciente com a aplicação de toxina, com certeza, inúmeros, né? Incontáveis benefícios. Conseguimos abrir o olhar, aliviar a cauda da sobrancelha, relaxar musculatura hipercinética, fazer um relaxamento das rugas de expressão. Mas você só quer entregar benefícios aos seus pacientes, e quando você entrega um ônus, isso é um problema muito grande, porque o paciente não aceita. Então, é isso que eu quero que vocês pensem hoje. Hoje a gente quer construir esse raciocínio de onde eu não devo aplicar caso o paciente faça isso, onde eu não devo aplicar caso o paciente faça aquilo, tá? Então vamos lá, vou tentar ser concisa. Paciente, vamos pensar no frontal do paciente. Frontal do paciente tem alguns padrões de movimentação. Então, o paciente faz uma movimentação em V, né? Então eu consigo fazer uma grande amplitude de abertura do olhar, mas é um paciente masculino. Será que eu vou fazer essa elevação do supercílio dele? Será que não vai trazer características femininas para esse rosto? Então, será que eu devo fazer elevação de sobrancelha? Pense. Paciente com padrão central, tá? Faz a contração no frontal central. Eu não consigo fazer elevação de sobrancelha. Então, será que adianta eu aplicar toxina nas laterais do músculo C? Não existe força muscular ali? Outra situação, paciente com elevação, com contração somente lateral e que tem rugas na lateral do frontal. Ele não quer essas rugas e ele quer elevação de sobrancelha. A gente consegue isso? Será que vale a pena a gente aplicar aí? Pense a respeito. Paciente que tem aquele padrão da testa inteira, né, contraída, que contrai tudo. Esse é o mais fácil de ter jogos musculares para você conseguir fazer elevação de sobrancelha, tá? Mas você vai efetivamente deixar ele totalmente sem ruga? Será que você não vai pesar muito e essa pele, se for um paciente com mais idade, não vai pesar e fechar os olhos do paciente? Estamos falando do frontal ainda, hein? Então, quantas indagações, e posso ficar aqui o vídeo inteiro fazendo indagações do frontal para vocês, que são pertinentes a esse músculo e que nos fazem pensar e não reproduzir tratamentos sempre iguais, tá? Outra coisa importante no frontal, que eu me lembrei agora, se o paciente tem afundamento no frontal, será que você vai conseguir remover a ruga dele sem tratar esse afundamento? Provavelmente não, tá? Então precisa associar o tratamento. E você precisa falar isso para o seu paciente, ó, tá vendo aqui tem um afundamento aqui, então a gente precisa tratar isso para tratar com toxina. Entendem? É muito além. A injeção lá no final é muito simples. O raciocínio por trás que é o complexo, tá? Então vamos pensar na glabela.
né, a região da glabela. São vários músculos envolvidos: corrugador, prócero, depressor do supercílio. Então, qual é o músculo, qual é o nosso músculo-alvo? O corrugador está bem próximo dos pelos da sobrancelha. Não adianta eu vir com o corrugador aqui mais para cima. Mas onde eu vou aplicar? Eu tenho que cuidar para não baixar demais a sobrancelha do meu paciente, não pesar excessivamente e a flacidez de pele acontecer e cair essa sobrancelha, né? Ou pior, fazer um ponto aqui que dê alguma ptose, né, de pálpebra superior. Então, o corrugador é um músculo que a gente precisa colocar quantidade de unidade para travar, mas precisa cuidar, né? Porque ele cai aqui em cima do paciente sem dó, né? Além de poder fazer uma ptose. Então, onde eu vou aplicar? Como eu vou aplicar? Que profundidade eu vou aplicar? Que posição vai estar o bisel da minha agulha? Tudo isso não é importante? Eu não devo pensar nisso? O músculo prócero. Até alguns anos atrás, nossa, a gente enchia de toxina o prócero. Mas qual é o volume muscular do prócero? Né? Qual que é o tamanho desse músculo? Ele tem tanta força assim? Eu não preciso acertar o volume muscular dele para provocar um relaxamento das fibras ali em porção média e conseguir com que ele pare de puxar a ruga da glabela? Será que adianta eu ficar fazendo vários pontos no prócero? Será que eu não estou desperdiçando minha toxina? E o depressor do supercílio, né? Um músculo bem aqui no cantinho, tá? Eu vou atuar nele em todos os casos? Onde eu devo atuar, né? O depressor do supercílio é um músculo bem pequenininho. Onde é o ponto? Onde são os pontos? Quanto que eu vou colocar ali para que eu não feche o olhar do meu paciente, né? Pensando que ele puxa de forma oblíqua a sobrancelha. Então, é muito importante a gente conhecer a dinâmica muscular do paciente, o que um músculo faz, simular. Se você colocar um dedo aqui em cima do depressor, pedir para o paciente fazer a careta, você já consegue ter uma imagem mais ou menos do que vai acontecer, qual músculo está atuando ali. E muitas vezes você não atua em um músculo, você atua num conjunto de músculos para ter aquele efeito, né? Isso é um exemplo clássico do sorriso gengival, tá? A gente não atua em um músculo, a gente atua num conjunto de músculos para conseguir ter efeito, né? Corta, Mila. Então, vamos continuar. Orbicular dos olhos. Eu recebo muitas perguntas em relação ao orbicular dos olhos. Onde aplicar? Quanto aplicar? Gente, o orbicular dos olhos é um músculo que a gente precisa entender a dinâmica. E cada paciente, não diferente dos outros, e cada paciente tem uma dinâmica diferente nesse músculo, né? Então, eu quero fazer a elevação da cauda da sobrancelha. E o meu orbicular do olho está puxando a cauda da sobrancelha para baixo. Poxa, eu preciso relaxar esse orbicular para liberar a cauda da sobrancelha. Antes nunca pensava-se nisso. Não subia-se os pontos do orbicular, fazia aqui para baixo, né? E agora, se eu for muito aqui embaixo, né? Será que eu posso aplicar? O paciente está com um craquelado na pele, ele está com aquela ruguinha que ele quer tirar. Será que eu posso aplicar? Será que eu não vou fazer aquele sorriso travado assim, ó, que só aparece a bochecha do paciente? Eu preciso pensar, né? Paciente que tem um volume de face, né, que tem um rosto mais cheinho, aparece muito fácil aquele sorriso de prateleira se você errar a aplicação. Então, pense a respeito e faça o teu raciocínio. Olha, se eu travar aqui, se eu fizer uma toxina aqui, a hora que o meu paciente sorrir, como é que vai ficar isso? Vai pular esse volume de bochecha aqui? Pense antes de aplicar. Não saia fazendo, tá? Muitos lugares você não deve aplicar.
tá? Não deve aplicar para aquele paciente. Pode ser que o próximo que sente na sua cadeira, você deva aplicar. Então lembre-se, você tem a permissão, né, de aplicar em onde você quiser, mas nem tudo é conveniente, tá? Vamos falar do nasal aqui. Então esse músculo, ele faz aquelas ruguinhas retas no nariz, né? Eu devo sempre abordá-lo? Me responda você se eu devo sempre abordá-lo, né? Existem muitos artigos científicos relatando os sinais da toxina com essa ruguinha horizontal. Então, é um músculo importante de ser abordado. Como eu vou abordá-lo? Como eu vou fazê-lo? Eu vou pedir para o paciente fazer a mímica, eu vou entender onde está o volume muscular, eu vou na área de maior volume muscular, mas eu vou cuidar, porque bem aqui junto com ele tem o elevador do lábio superior e a asa do nariz. E eu não quero mexer no sorriso do paciente. Eu não posso nem devo deixar meu paciente assimétrico. Super importante. Então, como abordar o nasal? Depende da dinâmica do paciente. Ah, o nasal está mais para cima, mais para baixo. Eu vou colocar mais para o meio do nariz, mais para baixo um pouquinho. Né? Tudo isso depende de como é a expressão facial do teu paciente. Os músculos envolvidos no sorriso gengival, levantador da asa do nariz e do lábio superior, levantador do lábio superior, zigomático maior, zigomático menor. São músculos que estão imbricados em outras musculaturas, que não estão tão superficiais, né? Tem que ter muito cuidado, porque ao fazer uma aplicação, eu posso ter uma dispersão para a musculatura ao redor e deixar o paciente com o sorriso assimétrico, tá? Ou, se eu pesar minha mão ali, eu deixo o paciente com o sorriso totalmente caído, baixo demais, tá? Então, a gente precisa avaliar o sorriso do paciente. E, muito importante, normalmente, pacientes que têm sorriso gengival, normalmente tem uma simetria. De um lado aparece mais gengiva que o outro, ou puxa, né, faz uma contração maior que o outro. Eu preciso entender qual vai ser o alvo e como que eu vou dosar as minhas unidades de um lado para o outro para tentar simetrizar esse sorriso. Mas eu tenho que dizer para o meu paciente, mostrar essa simetria antes e dizer que eu vou tentar consertar, né? É muito importante que eu diga para o meu paciente que eu vou tentar consertar, né? E a gente falou do depressor do septo nasal. Adianta eu aplicar a toxina aqui? Eu vou ter um levantamento do nariz? Não, eu simplesmente não vou ter né? Ele não vai baixar na hora de sorrir, mas não vai levantar o nariz. Assim como se eu fizer aqui no levantador do lábio superior e a asa do nariz, eu não vou conseguir fechar a asa do nariz. Eu simplesmente vou conseguir que ela não abra quando a gente respira com força, quando sorri, né? Que abre a asa do nariz. Muito importante, tá? Promessas que não podem ser cumpridas não são esquecidas. Até rimou, né? Mas é verdade. Se você promete e não consegue cumprir, o paciente não esquece disso, tá? Músculo orbicular da boca, toxina para código de barras. A gente tem que lembrar que a toxina atua de maneira geral preventivamente. Ela previne que a nossa pele se quebre ou que a pele do paciente se quebre e faça marcas, né? Se o paciente tem instalado ali já código de barras, já tem a marquinha, né, o sulco, adianta eu aplicar a toxina ali? O quanto que eu vou ter que aplicar sem prejudicar as funções, né, do músculo do meu paciente? E vai ser suficiente? Eu vou conseguir resultados estéticos bons? Ou só quando ele fizer um movimento do beijinho, do canudinho, que eu vou conseguir que ele não faça essa quebra na pele? Vale a pena? Hoje a gente tem outras tecnologias que podem ser usadas, outros tratamentos que podem ser usados para isso, né? Então eu preciso que você construa esse raciocínio para conseguir ter bons resultados.
O músculo depressor do ângulo oral, né, que deixa o cantinho da boca triste, né, é uma aplicação que quase, deixa eu pensar, quase todo mundo tem dúvida e muitos pacientes, muitos têm necessidade desse pontinho. E lembrando que eu falei agora um pouquinho, a toxina botulínica, ela é essencialmente preventiva. Então, se o paciente tem instalado lá um baita suco de marionete, um afundamento grande, a toxina vai conseguir reverter isso? Não, não prometa. A toxina não consegue. Não adianta você fazer com essa finalidade. Ah, mas eu quero fazer para tentar neutralizar o cantinho da boca. Ok, mas não diga que você vai tirar a marionete, tá? Você não vai. Você mal consegue suavizá-la. Pacientes que têm o mental muito forte, que fica fazendo queixo celulítico ou que empurram, né, o tecido, a mandíbula para trás, a gente vê, eu li um artigo esses dias e eu escutei uma outra pessoa me contando de um paciente que fez prótese de mento e o mental é tão forte que ele empurrou e a prótese grudou ali, se enterrou no osso. É como se não tivesse feito essa prótese. Então, é uma toxina super necessária para pacientes que têm prótese de mento, que têm preenchimento no mento, né? Mas como que eu vou abordar isso? Tenho que cuidar, porque tem um monte de músculo aqui envolvido na dinâmica do lábio inferior. O que acontece quando você erra a aplicação, o paciente fica com o sorriso assim, ó, com o lábio inferior hipotônico, tá? Ele não consegue movimentar. E isso é péssimo, o paciente não quer ter assimetria de espécie alguma. Então, cuide no lugar da aplicação. Vou atuar? O paciente não tem nenhuma dessas características, não tem queixo celulítico, não tem prótese, não tem preenchimento. Ele tem até uma projeção de mento. Adianta eu atuar? Pense, tá? Pense a respeito, construa teu raciocínio a respeito. Continuando nossa descida aqui, né? Preciso atuar nas bandas platismais. O paciente tem uma projeção de banda platismal. Onde eu vou atuar? Vou atuar só na banda platismal. E a inserção muscular? E o contorno aqui, o platismo que está puxando esse rosto para baixo? Como que eu vou atuar? Como que eu vou fazer? Quantas unidades vou colocar? Onde eu vou fazer? Eu preciso entender a dinâmica para poder escolher os lugares, né? Os lugares corretos. Outra coisa muito importante, meu paciente não tem banda platismal saltada. Como que eu vou atuar preventivamente nisso? Existem protocolos na literatura e existem técnicas corretas para você não provocar uma disfasia, uma disfonia na área do pescoço, né? Já pensou se você aplica uma toxina para você remover uma banda platismal, né? Para você suavizar essa banda, porque remover você não remove, mas suavizar o movimento dela, e você deixa o paciente com dificuldade na fala ou na deglutição? Péssimo! Então, pensar aonde eu vou aplicar. Eu posso aplicar aqui ou aqui? Isso tudo não adianta eu dizer para você vai aplicar aqui. Não existe. A variação para cada um é diferente, tá? O contorno, cada um é de um jeitinho, tá? Da mesma maneira, a toxina terapêutica, né? Se nós formos pensar numa CTR, nós temos o músculo risório que faz esse nosso sorriso, ó, passando bem aqui. Eu preciso muito ficar atenta na hora da aplicação para não deixar o paciente sem sorrir, com uma simetria dessa. Já imaginou? Então, tem lugares realmente que a gente não aconselha a aplicação da toxina. Outra situação, né, quando vai fazer também a toxina de fundo funcional, né, fundo terapêutico, na área do temporal. Você provavelmente vai provocar um afundamento temporal. O paciente precisa estar ciente disso, tá? Precisa ter ciência de que ele vai ter um ganho
de função, um ganho de qualidade de vida, mas pode ter uma perda estética. Será que adianta eu aplicar fora da área do cabelo? Depende. Tem que analisar o paciente. Então é isso que eu queria trazer para vocês. Tudo isso, onde eu devo, onde eu não devo, vai depender da tua análise do teu paciente, né? Da função muscular dele, da mímica facial, da expressão facial, né? Cada um vai ter alguns pontos que são ótimos para aplicação e alguns pontos que são quase proibitivos para aplicação, né? Alguns pacientes podem ter esses pontos em comum? Podem, claro, mas dificilmente, se você seguir uma receita sempre igual, você terá sucesso em todos os casos, tá? E principalmente pacientes que têm toxina com função terapêutica para enxaqueca, para migrânia, é mais difícil ainda que a receita oficial de bolo dê certo. Normalmente você precisa fazer a toxina de acordo com aquela dinâmica daquele paciente. Então é super importante, tá? Super importante a individualização dos casos para que você consiga determinar. Nesse paciente jamais vou aplicar aqui. Nesse paciente com certeza vou aplicar aqui. Então aquilo que eu falei lá no comecinho. Tudo lhe é permitido, mas nem tudo lhe convém. E para a gente saber o que me convém ou não num paciente, eu preciso entender a dinâmica dele e conseguir fazer uma análise facial bem feita. E isso também vai me trazer segurança, autoridade, propriedade para ter certeza daquilo que eu estou fazendo. Eu tenho certeza, falando em certeza, que você se sente inseguro na hora de realizar a toxina porque você não faz a análise facial de forma correta, né? Não analisa a mímica facial. O paciente está sentado na cadeira ali, você está conversando com ele e fala, vamos elevar a cauda da sobrancelha. Você não viu o padrão da movimentação do frontal dele ainda. Você está prometendo uma coisa que você nem sabe se pode, né? Se consegue fazer. Então, preste atenção nessas coisas que são importantes na mímica facial do paciente. Veja, peça para ele fazer expressão, faça vídeo, né? Peça, assim, se cerque de material, de opções para te deixar mais seguro na hora da sua aplicação, tá? Era isso que eu queria dizer para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo e na próxima a gente se vê. Um beijo!